Gente, tudo bem? Vocês estão sabendo um novo babado? Então, é um novo cometa, né? Chamado R2 Swan, 100 vezes maior do que o Atlas, tá? E ontem eu estava escutando uma live de uma pessoa sensitiva, muito séria, e ele também foi uma das primeiras pessoas, assim como eu, a falar do 13 Atlas e da importância do trabalho que o 13 Atlas está fazendo energeticamente, tá? E eu fiquei muito impressionada, porque pelo tamanho realmente é uma nave. O que foi passado para mim e para ele do 13 Atlas é que o 13 Atlas não é uma nave, ele é um artefato, mas esse R2 Swan, ele é uma nave. É claro que a NASA está tratando ele como um cometa. Também estou quase enlouquecendo, porque ele faz uma rota muito parecida com o 13 Atlas. Bem, e por que eu resolvi deixar esse vídeo para vocês? É um resumo, tá, do que eu falei no dia 9 de junho, no dia 30 de junho, quando não se tinha nenhuma informação do 13 Atlas, nem desse R2 Swan, tá? Que foi descoberto agora em setembro, se não me engano foi dia 15 de setembro, algo assim. Mas então eu vou deixar aqui para vocês um resuminho, inclusive de uma, vamos dizer, psicografia dos irmãos intraterrenos, falando sobre essa intervenção tecnológica antes do 13 Atlas aparecer, tá? Que eu achei bem interessante. É um resumo dessas duas lives, do dia 9 de junho e do dia 30 de junho. Se eu fosse vocês, eu dava uma escutadinha, tá? E vamos ficar de olho que no final de outubro, esses dois objetos vão aparecer aí. É interessante porque quando eu fiz a tirada das cartas, que vai aparecer nesse resumo, eu falei justamente dos 5 meses, tá? Depois vocês buscam lá na live, a live inteira, eram 5 meses, porque geralmente quando a gente faz uma tirada de tarô, a gente fala de 5 meses, 3 meses, 4 meses, algo assim. E eles tinham pedido para mim que falasse esses 5 meses, e bateu assim, como um relâmpago, outubro, final de outubro, novembro, tá? Então assistam, por favor, é muito interessante. Quando essa nave ela se aproximar, a gente vai conseguir vê-la, mas como se fosse um ponto de luz mais forte, tá? Uma nave desse tamanho não tem nem condição de entrar aqui dentro da Terra, do planeta, porque ela causaria um distúrbio, como é que fala? De vibração muito grande, energético, não tem como, tá? Mas a possibilidade da gente ver sim uma luz mais forte, dependendo de onde ela vai estar, né? Não sei se perto da Lua, perto de Marte, bem aí eu já não sei, fica por conta dos cientistas, mas é um babadão. E como eu tinha dito já em outras lives, tem muita coisa para acontecer. Espera 2026. Um beijo e assistam esses resumos. Tchau! Tirada do tarô, mas eu fiz já lá dentro para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo por conta do horário, sobre as energias de junho para julho, que vai ser um divisor de águas, tá? Porque a gente tem aí, para quem se interessa por astrologia, acho que vocês deveriam procurar astrólogos profissionais e escutarem, né, observarem o que eles estão falando sobre a entrada. Assim, esses planetas geracionais como Júpiter, que vai começar a entrar
no entendimento com os irmãos estelares, porque eles estão do seu lado, gente, eles estão aí. Eu tive um dia aqui que eu saí, eu vi, porque o meu cérebro não consegue entender, eu não sabia se era bola de luz, se era pássaro de luz, eram uns negócios que passavam aqui, né? Meio que na minha cara. Eu disse assim, desanime, que aquela situação, ou seja, a falta de fé, né? Eu não consigo dar esse salto de fé. Porque o que é a fé? É que as tempestades, elas vão, já falei, nós estamos no momento mais escuro da alma. Fazer essa verticalização, porque em 2026 nós vamos ser chamados a Kéter, a coroa, a essência. Eu já falei, é o tal do tete a tete com a espiritualidade divina, Deus, o que você chama o universo. Esse ano todos nós vamos regressar ao nosso número de origem na Cabala. Todos nós. Todos. E a partir desse momento, a gente precisa justamente o que eu fiz com o que foi entregue para mim. Alguns dons eu já trouxe de várias vidas, outros preto, azul, tá? Eu já falei, não existe santo aqui, tá bem? Então, o que eles estão dizendo? Com esses pré-solares, tá? Os estelares estão, porque eles têm tecnologia para isso também, tá? Eles estão tentando aos poucos abordar com pulsos também de tecnologia que eles possuem. Aí não me pergunta porque eu não entendo e nunca vi, né? Foi o que eles me falaram, mas o professor Laércio, ele fala um pouco, ele fala, por exemplo, do Dijar, tá? Eles me disseram que não é bem como ele diz, mas é alguma coisa já parecida, tá? Então, eles estão procurando internalizar, tá? Conscientizar as pessoas, né, através dessa comunicação, né, de uma maneira mais energética, que vem através dos sonhos, né, percepções e por aí vai. Aí ela falou que, como eles estão aumentando isso cada vez mais por conta dos pré-solares, que também estão fazendo essa ajuda, né, estão fazendo essa limpeza, muitos questionamentos crescerão na senda do desenvolvimento nesse período de transição, tá? Então, as pessoas vão começar cada vez mais, até porque Plutão em Aquário, e nós vamos entrar agora um período de Urano em Gêmeos, muito importante, que eu já tinha falado aqui, tá? Urano em Gêmeos, ele vai trazer uma infinita, uma comunicação infinita, tá? De possibilidades infinitas sobre essas questões, não só do espírito, que é o que eu falei, que nós precisamos, é o mais importante do que a tecnologia, como também dos irmãos estelares, que é o que ele vai falar aqui. Então, tudo está propício, né? Porque todos esses planetas geracionais fazendo uma mudança ao mesmo tempo, tá? Numa entrada de Plutão em Aquário, que aconteceu há 200 e poucos anos lá atrás, onde você teve uma mudança de mentalidade importantíssima no planeta, né? Nas questões sociais, políticas, desenvolvimentistas, tecnológicas e por aí vai. Então, o que está acontecendo agora é mais ainda, porque agora nós estamos já no vamos dizer assim, como eu falei, para pegar o canudo da universidade para pós-graduação, né, que é o mundo de regeneração. Então, não dá mais para falar, não vou fazer, não quero mais, estou com preguiça, porque as coisas estão andando. Possivelmente, isso eu achei interessante, porque esse possivelmente depende de muitas pequenas coisinhas. Então, eles são muito cuidadosos ao falar isso, e eu também tomei um tempo para entender esse possivelmente, eles foram me explicando no decorrer da semana. Possivelmente começaremos, né, ou seja, os estelares, tá? Intensificar com aparições contínuas, tá? Em grandes cidades, ou seja, numa escala contínua, tá? Como aquilo que aconteceu na Filadélfia, foi New Jersey, desculpa, em New Jersey. E inclusive eu já até falei sobre isso, como
o governo local e outros governos ficaram apavorados, eles começaram a botar drones deles e derrubar drones deles e falar que eles estavam, que aquilo vinha de algum outro lugar, aquela história sempre cheia de blá blá blá, né, mas que não explica nada. E na verdade a gente sabe que havia sim os drones, os estelares, esses não podem ser abatidos, eram aqueles que eram super rápidos, que apagavam e voltavam e que ninguém conseguia às vezes nem filmar direito, né, que saíam do mar. Então eles falaram que possivelmente isso vai acontecer, tá? Essas aparições contínuas nas grandes cidades, para que a população, uma população maior, possa começar a ver isso, né? Cada vez mais, justamente porque como eles estão fazendo esse processo de inserção, né? Entenda bem, porque os estelares, como eles são essa hierarquia maior, né? Juntamente com os nossos mentores espirituais, eles jamais interferem no seu livre-arbítrio, mas por conta da situação que está acontecendo no planeta, eles estão fazendo intervenções que são pequenas, tá? Mas sem colocar isso na sua cabeça como uma obrigação. É como se alguém chamasse você para fazer uma degustação. Ele não vai dizer para você, olha, se você falar que isso aqui é bom, eu te pago tanto, né? Não, ele vai botar um bando de prato e dizer assim, qual que você acha que é melhor? Então, o processo energético está sendo assim, eles estão trazendo para a gente, através dos flares solares, que eu falei que está fazendo essa ajuda, eles estão trazendo essa pequena intervenção, que eles já fazem há muito tempo, só que agora essas pequenas intervenções, elas vão ter que ser um pouquinho mais cirúrgicas, tá? Com a gente, por conta do pico da transição. Então, muitas pessoas que vão aceitar esse chamado, que vão compreender, que estão com o coração aberto, com a consciência aberta, que saíram dessa polaridade, que não estão com nós contra eles, né? Que estão fazendo a sua parte espiritual, que é uma coisa que eu vou falar mais lá na frente, porque não adianta só rezar, né? Não adianta só acender vela, não adianta só alguma coisa vai ser trazido para você para que você faça. E mais uma vez eu já disse, esquece esse negócio dentro da família, entendeu? Você vai ter que fazer parte de alguma ajuda na sociedade, nem que seja você dar um prato de marmita para uma pessoa na semana, para você poder, essa pessoa poder ir para um trabalho, algo assim, tá? Cada um, já falei, Deus vai dar a cada um aquilo que cada um pode, tá? Mas esquece esse negócio que a gente vê, mas eu ajudo lá em casa, não, não é bem isso. É claro que se você tem um pai, uma mãe, um filho necessitado, especial, né? Isso é outra coisa. Eu tô falando porque a gente vê muito assim, as pessoas acharem que a fraternidade ajuda, tudo dentro de casa. Não, dentro de casa é muito fácil, né? Você tem que fazer fora de casa, porque doar-se, né? Como eu falei, eu peguei um monte de gato que